Desculpa, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Procurando uma luz melhor, mas tá difícil. Então, bora lá conversar um bocadinho. Eu tô aqui, ó, estudando. Acordei 7 e pouco da manhã. Coloquei a matéria em dia da psicanálise. Tava aqui, ó, com a minha apostila. Enfim, vamos conversar um pouquinho. Lembra ontem? Ai, desculpa. Lembra ontem que na live, eu perdi a mão na live, porque a gente já não sei mais como que faz live. Então, lembra que ontem eu estava conversando com vocês que vira e mexe, eu já não passei maquiagem, passei nada. Que vira e mexe, quando eu coloco um vídeo, eu penso assim, esse aqui vai dar certo. Não dá. Aí eu penso, esse aqui vai dar M, dá certo. Então, assim, nós estamos vivendo um momento tão complicado hoje em dia, tão complicado, segundo a Organização Mundial de Saúde, se esperava todo esse problema emocional, né? Esses surtos que estão tendo, que estão dando para 10 anos, 7 a 10 anos. Ele antecipou devido à pandemia. E no curso que a gente faz, e a gente vê assim, a gente escuta muitas histórias, você consegue ver até pelas lives, né? Que os neurologistas, psiquiatras, psicólogos são vários, fazem constantemente, você vê sempre os mesmos relatos falando sobre isso, porque é aquilo que eu falei ontem. Como tá difícil hoje em dia você se enquadrar, ou você agradar, ou você fazer algo que traga um retorno positivo, porque cada vez você é cobrado, mais cobrado, e mais cobrado, e mais cobrado. Eu agora mesmo vou sair para trabalhar. Provavelmente vou fazer 2 casas, que uma patroa estava viajando, mas eu tenho uma hora para chegar em casa, 3h30 da tarde. Talvez que poucos não entendam que não é que eu não gosto de trabalhar, e se eu trabalhasse mais, eu conseguiria já ter ido no Brasil, né? Porque tudo é muito caro e eu não fui por uma falta de condição financeira mesmo. Acontece que da minha infância até a idade que eu entendia, né? Eu só via meu pai nos domingos. É, meu pai saía de madrugada e chegava de noite. Então a gente só via meu pai aos domingos. E isso fez falta, e fez muita falta. Faz falta. Meu pai não estava à toa vagabundando, meu pai estava trabalhando, trabalhava no açougue. Naquela época se matava gado nas fazendas, era permitido, hoje já não é mais. Então meu pai saía muito cedo e ia trabalhar. Então quando ele chegava, quando fechava o açougue, que ele ia fazer linguiça, ia temperar a carne, ia fazer aquelas carne de sol, né, charque, sabe como que vocês chamam aí nessa cidade. E, então ele chegava em casa, era 9, 10, coitado, no outro dia de manhãzinha ele estava ali. Então nem nós desfrutamos muito dele, nem ele da gente. E a questão que eu já contei para vocês aí da minha mãe, né, que estava doente, que estava adoecida. Então, assim, isso fez sim falta. E essa é a questão. Depois da psicanálise que eu fui entender por que que o meu coração não permite, não quer que eu deixe. Tem uma after school aqui, posso deixar máximo 1 hora, até porque eles brincam e coisa e tal, mas mais que isso, eu sempre tive resistência. Eu sempre tive resistência. E quando você coloca algumas coisas, então quando eu falo a respeito, né, é, até do vídeo daquela senhora ontem, e que ela fala a respeito daquilo, né, de dar todos os luxos, mas ela não estava em presença, eu me coloco naquela situação, porque eu não tinha a presença do meu pai estava trabalhando, e aí depois meu pai teve que trabalhar bem menos, né, porque nós, os filhos dele, ele tinha que passar para buscar, às vezes não dava para ele buscar, nós tínhamos que dormir na casa da minha avó, da minha tia, de algum lugar, por conta que ele tinha que matar gado no outro dia cedinho, tinha que ser 5, 4 da manhã, minha mãe estava internada, e isso tudo me fez falta. Talvez não, com certeza é isso que faz a diferença. Na questão que eu não luto tanto, se eu tiver que trabalhar hoje 10 horas, eu, Patrícia, tá, gente? Se eu tiver que trabalhar 10 horas para trocar de carro, eu vou trabalhar 5, eu vou manter o carro, mas eu vou estar em casa com meus filhos. Porque é algo que me fez. E por que que você está falando isso? Porque, não sei qual motivo, mas vira e mexe, vê umas rinchas, algumas represálias quando você posta um vídeo, quando você faz uma live, porque a necessidade do julgamento, ela é aqui, ó, né? O julgamento, ele é um fruto de uma mente estagnada. Aquela pessoa que está ali, ó, estagnada, ela tem necessidade de julgar. Porque se você parar para analisar, Jesus Cristo, ele andou com as prostitutas, ele andou com cobrador, leproso,
um monte de, que, né, que não deveria de andar. Porém, contudo, o intuito dele ao andar foi evangelizar, foi plantar semente. A Bíblia também fala para nós que a gente não devemos sentar com os escarnecedores. Então, vamos traduzir? Eu não posso sentar mal, difamar e fazer coisas complô contra uma pessoa. Mas eu posso sentar àquela mesa e falar para ele: ô, acorda, isso aí tá errado, não vai por esse caminho. Oi, você não está percebendo o que você está fazendo, tá? Se você tiver liberdade, você pode. Então, assim, nós somos muito rígidos às vezes, né? E olha que se a gente voltar, como eu estou falando aqui na passagem de Jesus, quem foi que crucificou ele mesmo? Ah, os religiosos. Ah, tá. Os religiosos hipócritas. Por quê? Porque era um religiosismo e não o espiritualismo, né? E não quem estava buscando a santidade, buscando viver a fé. Esses o condenaram. Então, isso é algo que eu sempre, desde pequena, já falei para vocês, eu peço para o Senhor Jesus Cristo colocar no meu coração e não deixar que eu julgue. Não deixe que eu julgue, mas que eu tenha como analisar e ter opinião, me colocando naquele lugar, me colocando naquela posição daquela pessoa em dois sentidos. Ou para que eu aprenda, né? Porque é algo bacana, é algo que eu vi que é bacana, ou para que eu não repita, mas não para que eu julgar, mas olha o que está fazendo, por que está fazendo, mas não sei o quê. Então, assim, sempre quando eu trago alguma coisa para o canal, não é te convidando para julgar nada e nem ninguém, e sim para que você analise, isso é bom, você dá para trazer para sua vida? Não. Ah, para você tá tudo bem, dá para trazer? Ok, não tem problema. Como eu gravo vídeos e não me sinto muito confortável nessa questão. Os meninos poucos aparecem, as crianças, e no Instagram também. Mas é algo pessoal meu, né? Por trás disso tem uma criação, tem um pensar, tem coisas que eu vejo, coisas que eu estudo, e isso me inibe para que eu exponha, até porque as crianças não têm carreira de criança que vai fazer propaganda, não tem essas intenções. Se eu tivesse essas intenções, tudo bem, mas não tem essas intenções de colocar as crianças nesse sentido. Eles crescer, se eles quiserem. Então, o que eu queria deixar com vocês, até eu estava escrevendo aqui, falei, não vou só escrever não, sabe? Em vez de escrever, eu vou colocar. Porque para mim nada mais é do que o julgamento, ele é procurar condenar uma pessoa. Enquanto a opinião é você analisar a situação e absorver o que é bom para você ou não. Então, já vou parar o vídeo, que vai ficar muito grande. E eu espero que vocês entendam. E se não entender, tá tudo bem também, porque como diz Monique Elias, tá difícil ficar na internet. Às vezes é mais fácil a gente se bater em retirada, porque se você coloca uma coisa ou não é compreendida, ou sei lá o que. Se você fala de outra forma, também. Se você não se posiciona, também. Então, ou seja, às vezes a gente tem que avaliar se vale mesmo a pena, né? Porque para criar conteúdo que as pessoas gostem, para criar conteúdo que está bombando, certo tipo de conteúdo eu prefiro não criar, não. Vai ficar eu, meu pai e minha mãe aqui mesmo. Vai ficar eu, meu pai e minha mãe mesmo. Não por ser melhor do que ninguém, porque não é minha praia. E quem não sabe surfar não deve entrar no mar. Quem não sabe nadar não deve cair numa piscina profunda, porque ele vai se afogar. E eu sei bem aonde eu piso, sei bem aonde eu quero chegar. E os meus conceitos e valores, eu sei bem quais são e que eu não quero modificá-los. Conceitos e valores para fazer parte de uma sociedade, para ser aceito ou para agradar pessoas. A gente tem que mudar, sim, para o melhor nosso e da sociedade, porque se eu estou atrapalhando, se eu estou prejudicando, se eu estou magoando, existe essa necessidade para que eu mude, para que eu controle essa personalidade, esse temperamento. Mas mudar toda a minha essência para agradar um público ou para conquistar o mundo, não. Aí já não é para mim. Então, talvez você não entenda nada, mas talvez você entenda tudo. Beijos, até mais.